Seja bem-vindo a mais um episódio do Francamente Podcast. E hoje na nossa mesa a gente tem aqui um especialista em saúde mental. Eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa. E a gente fala um pouquinho isso, né, com outros profissionais também, porque é unânime em todo mundo, em todas as profissões, do quanto a nossa saúde mental ela é importante, tanto para o nosso exercício de vida, quanto para o nosso exercício profissional. E é o básico, né? Então, hoje quem tá na nossa mesa é a Amanda. Amanda Oi. maravilhosa, psicóloga. Por favor, se apresente. Olá, gente. Bom, eu sou a Amanda, tô um pouquinho só nervosa. Sou psicóloga clínica, né? Trabalho com psicogeriatria, sou especialista em psicogeriatria pela UFRJ. Trabalho com a hipnose natural também como ferramenta de trabalho dentro da clínica. E, bom, acho que da parte assim de currículo é isso, né? Mas também me considero uma pessoa apaixonada pela vida. Sou casada com o Léo. A O Elaine Léo, o conhece Léo o já Léo. esteve aqui na mesa. O Você Léo já conhece o Léo, esteve. provavelmente. Isso. E é isso, assim. Gosto muito, né, de curtir novas experiências, de viajar, enfim. Algumas coisinhas aí, algumas curiosidades. Amanda, muito obrigada por estar aqui na nossa mesa hoje. E eu acho que o tema central, né, a gente já deu um spoiler aí, que é sobre saúde mental. Mas englobando a tua profissão e tudo mais, qual que é a sua maior... Não vou botar dificuldade, né? Mas aquilo que você traça todo dia ali no seu dia a dia, não só como profissional, mas como pessoa mesmo, assim. Em relação à A saúde mental. saúde mental, como você tem cuidado dela, assim, quais são as coisas que você tem no seu dia a dia e que pra você ainda é difícil em nome da sua saúde mental. Bom, eu não tenho como falar, né, de saúde mental, assim, sem falar sobre terapia. Hoje a gente sabe da importância, embora muita gente ainda ache que é frescura, né? O que a gente sente é frescura. Mas eu até comecei me apresentando e a minha história com a saúde mental começou na infância, assim. Eu venho de um contexto de muita vulnerabilidade social. Eu vim de uma periferia aqui de Niterói, chamada Caramujo, não sei se você conhece. Conheço. Onde eu tive, assim, muito contato com criminalidade, né? Com violência muito cedo. E aí eu tinha umas sensações corporais, assim, que ninguém entendia muito bem, né? Imagina, na periferia. Aí do nada a menina se tremendo e muito suada, tipo, do nada, né? As pessoas era muito do nada. Então eu comecei a ter esses sintomas e meus pais não sabiam muito o que fazer e alguém falou, olha, leva numa psicóloga. E eu digo assim que isso mudou a minha vida, então por isso, acho que até por isso, né, que eu me encontrei assim na profissão, porque eu vejo muito como uma ferramenta de mudança mesmo, né, a partir do autoconhecimento. Então, é um pouco isso, assim, eu acho. Então, eu acho que se você aí já pegou, né, provavelmente, enquanto ali no período de infância e adolescência, que ela narrou ali pra gente, eram crises de ansiedade, né? Sim, eu fui diagnosticada muito nova com um transtorno de pânico, né, mas eu tinha crises de ansiedade muito frequentes. Então, era isso, assim, era mais esse pânico, essa ansiedade muito, muito nova ainda. E quando você teve seu primeiro contato enquanto paciente ali, né, na terapia, qual que era o seu maior medo enquanto paciente? Enquanto paciente. Assim, como eu era muito nova, eu lembro, eu tenho flashes, assim, né, de como a profissional agia. E eu acho que foi brilhante, hoje olhando como profissional, né, porque como era para criança, tinha que ter uma linguagem mais, né, acessível a mim. Sim. Então, como eu vivi um lugar de muita insegurança social, né, de muita violência, ela foi trabalhando comigo e me dando realmente ferramentas para lidar com isso, né, porque mudar a realidade naquele momento ainda não era possível. Então eu vejo que isso foi muito bom, assim, pra mim, né, é importante. E de todas essas suas experiências dentro da terapia hoje enquanto profissional, como é que é pra você lidar com as demandas dos seus pacientes, assim, profissionalmente, qual é o seu maior, a sua maior paixão, assim? Minha maior paixão. Até beber uma água aqui. Eu acho que ainda partindo um pouco desse lugar, né, geralmente o cliente chega na terapia com sintoma, sem entender muito bem o que tá acontecendo, assim como eu fui, né, muito novinha.
E aí, quando a gente vai entrando na história, né? E quando consegue ir aprofundando um pouco mais, fazer com que esse cliente comece a se enxergar mesmo no mundo, né? Para além das demandas sociais, das demandas da vida, e ele começa a ter essa consciência mesmo, né? Eu acho que essa é a melhor parte, assim, para mim, quando o cliente chega com vários insights na terapia. Nem sempre é possível, cada um é de um jeito, Sim. né? Tem tempos diferentes, mas eu acho que isso é muito fantástico. Quando eles chegam, tipo, ai, depois daquela sessão, eu fiquei pensando nisso, e eu fiz isso. Quando você vê que ele leva a sessão pra dentro da vivência dele, né? Sim, exatamente, porque a gente fala muito isso, né? A terapia não é só aqueles 40, 50 minutos de sessão, né? Mas muito também do que você faz depois da sessão. Eu não sei você, mas quando eu tenho terapia, logo depois da terapia, eu fico num período ali onde é como se eu tivesse anestesiada, que aí eu fico um pouco apática, mas depois, durante a semana, do nada, vem um pensamento sobre o que a gente falou na terapia. Aí, às vezes, eu choro, às vezes eu rio, às vezes eu entro em desespero, porque também tem os momentos de desespero. Você já teve algum, tipo... Como é que funciona, assim, pra vocês? Também tem esse delay ou acontece... É normal? Eu, na minha terapia ou Na sua os clientes? terapia, na sua... Você enquanto Na minha paciente. enquanto paciente. Também isso acontece, né? Porque às vezes também a gente quer muitas coisas, mas ainda não tem suporte para algumas coisas, né? Então, às vezes a gente entra em contato com uma dor ali que é muito grande e aí aquilo dá um impacto. Ok, vou fugir disso agora, porque nesse momento eu não dou conta de encarar. E aí, em algum momento isso volta e aí a gente consegue trabalhar melhor, né? Eu acho que depois que a gente teve a pandemia, a gente começou a falar mais sobre saúde mental, né? E as pessoas começaram a procurar profissionais, procurar alternativas, né, terapêuticas também, que a gente acaba tendo aí um conflito, né? Porque tem gente que fala assim, ah, essa aqui é a minha terapia, mas na verdade é só uma alternativa Uma terapêutica. alternativa. E como é que é essa procura, assim, sabe? Tipo, quais são os impactos do pós-pandemia das pessoas que procuraram mais? Você vê esse movimento? Como é que foi pra você? Eu acho, sim, que teve um movimento grande na pandemia, né? Porque a gente foi colocado muito num lugar de ficar restrito mesmo, tudo, né? Muito limitado. Então, a gente acabou tendo que olhar para essas sombras, né? Dentro de casa. E eu senti um impacto, eu acho que qualquer profissional, assim, psicólogo, a galera da área da saúde ali vai te Sim. dizer que realmente teve uma procura muito grande, né? E tanto que no pós-pandemia também isso se manteve assim por um tempo, né? As pessoas buscando atividade física, né? Dar muito mais valor a essa questão da saúde. Bacana. E como é que você lida com os autodiagnósticos? Ah, eu faço isso, eu reviro o olho. Brincadeira. Então, gente, nossa, isso é um assunto, assim. E agora a gente tem visto muito isso, né? Nas redes sociais. Estou muito triste, eu acho que estou com depressão. Eu tô mudando muito de humor, então acho que eu virei bipolar e tal. É um perigo muito grande. Às vezes algumas pessoas chegam assim na terapia, né, achando que, eu vi no Google, eu sinto, bate com isso aqui, né? E aí o que a gente faz é entrar mesmo na história. E aí, mas de onde que vem isso? O que você acha, né, pra pessoa ir olhando um pouco pra ela, pra além do diagnóstico, né? Que essa é a proposta, assim, da terapia. Não é só chegar ali com, eu tenho esse diagnóstico, então agora a gente tem que traçar essa estratégia aqui. Não, peraí, né? Não é só um diagnóstico. Né? O diagnóstico, ele é muito importante, né? Inclusive, tem casos que precisa realmente entrar em medicação e tal. Mas tem uma história ali por trás. Né? Então, a gente precisa olhar para a pessoa, gente, independente do diagnóstico. Tem que entrar na sua história, né? Aprofundar. Eu acho que é interessante isso porque, é igual você falou, o Google, né? A gente costuma consultá-lo antes de qualquer outro profissional, né? Aí, às vezes a gente, tô sentindo uma dor de cabeça. Se você for no Google pesquisar o que é a sua dor de cabeça, você vai ver uma doença crônica terminal e que provavelmente você tem poucos dias de vida e você vai se convencer daquilo, né? Eu uso muito um exemplo de uma pessoa conhecida minha, muito próxima a mim, que ela falava muito que ela tinha uma certa doença. E ela começou a tomar medicação, automedicar, né? Daquela determinada doença. Até que ela desenvolveu aquela doença por conta do medicamento que ela estava tomando.
ela não é uma pessoa nova, ela é uma pessoa de idade já, né? Então, ela sempre muito certa de suas verdades, não quis procurar ajuda, porque ela falou assim, não, poxa, já sei o que eu preciso tomar, eu vou começar. E ela realmente desenvolveu a doença a partir disso. Eu acho que o maior perigo desses autodiagnósticos que a gente vê aí dentro da geração TikTok, da geração de informações superficiais sobre doenças tão profundas e tão sérias, eu acho que é essa necessidade e o perigo, né, de acabar desenvolvendo coisas que antes você não tinha, apenas pelo prazer ali, não sei se é essa palavra, mas pela falta de responsabilidade consigo mesmo, né? Porque Sim, e você falou disso. E essa busca do diagnóstico, acho que ela também é um lugar que é, às vezes, um desespero. E aí eu preciso de dar nome pra isso que eu tô sentindo. Então, ao invés de eu mergulhar em mim e fazer todo um processo que é mais complexo mesmo, eu pego um diagnóstico e é isso. Tu me cabe, tu me veste. Eu acho que isso traz, né, um certo alívio, né, pra algumas pessoas. eu acho que essa questão do dar nome, tem um podcast que eu ouço que é pra dar nome às coisas. E eu comecei a ouvi-lo justamente por conta do nome dele. Eu falei, caraca, faz muito sentido pra mim. Eu tenho muita necessidade de dar nome. Dar nome. E tem uma escritora que eu gosto, que ela fala sobre dar nome aos fogos, né? Tudo aquilo que arde dentro da gente, tudo aquilo que queima dentro da gente, às vezes está, tipo, consumindo. E a gente precisa dar nome àquilo, né? Então, para quem conhece a Clarice Lispector, então é meio clichêzinho, mas eu gosto muito dessa passagem que ela traz, né? Esse pensamento, porque é uma coisa real. A gente tem essa necessidade de dar nome, né? A gente precisa nomear para fazer sentido, né? Eu acho que tem uma ciência chamada semiótica, que é a análise dos signos, né? Do sentido das coisas, assim. E ela surge geralmente nessa necessidade de você conseguir identificar os diversos sentidos que uma mesma coisa pode trazer, né? Então, a nossa necessidade de querer muito essa nomenclatura, a gente esquece que aquilo ali, ela tem multifaces, ela tem multicaracterísticas, né? Então, eu acho que quando a gente tá nesse desespero por dar nome àquilo, a gente esquece que aquilo ali é plural, né? Assim como a gente. Então, a gente não é um diagnóstico, a gente não é somente a nossa história, a gente não é aquilo que a gente passou, a gente não é nenhuma experiência ruim, ou a gente não é nenhuma habilidade muito boa. A gente é muito mais que isso, né? E como é que é pra você, enquanto profissional, olhar pro paciente ali enquanto esse ser plural? Não, isso do dar nome é muito bacana. Porque no processo terapêutico a gente faz muito isso também, né? Às vezes, eu tô sentindo isso. E tem também a questão do, eu sinto felicidade, mas ao mesmo tempo me dá um medo. Como que é isso? Como que eu posso ter as duas coisas? E A sim, dicotomia, né? a gente pode ter, né? Não só duas sensações, como várias outras, né? E é muito bacana ver, né? A gente percebendo isso. E acho que isso traz um pouco mais de paz também, né? Não, ok, então é normal sentir isso, né? E qual foi, assim, a experiência mais marcante, assim, na sua vida, dentro do seu processo profissional, assim? Eu preciso de tempo pra pensar, hein? Sério, porque tem muitos casos bacanas. Eu acho que eu vou falar de uma criança, hoje eu não trabalho mais com criança, né? E agora o público é mais jovem, idoso. Mas eu atendi uma criança que ela tinha alopécia. Não sei se você conhece. Sei. Uma questão de... Acho que aquele Lucas Penteado tinha, né? No... não. Verdade, sim. Uma questão dermatológica, né? E aí ela tratava com a dermatologista que indicou pra terapia. Ela também veio de um contexto, assim, bem vulnerável. E aí o pai não era presente. Então, só que ela também não conseguia conversar sobre isso com ninguém. Ela tinha uma faixa de 7, 8 anos, por aí. E ela não conversava isso com as pessoas, porque ela achava um absurdo. Ela não queria ser ruim com a mãe, de falar que sentia falta daquele pai. Também não queria cobrar, enfim. Gente, olha que pesado isso, né? Tipo, a criança não falar que sente falta do pai porque não Sim. queria ser ruim com a mãe, que Com a talvez mãe. estava ferida em relação a esse relacionamento. Total, né? E com a mãe e com toda a família.
E aí, enfim, no processo terapêutico foi muito bacana. Ela escrevia cartinhas com tudo que ela queria falar. Ela ficava ansiosa para chegar na terapia. Ah, fofo. E ela foi ressignificando de uma maneira muito natural essa ausência do pai dela, né? E, enfim, questão também de justiça, né? Tem lá suas burocracias da vida, mas o importante é que... E aí, né, nesse processo dela ir ressignificando, ela foi ficando muito melhor da questão da alopecia. Então você viu no corpo o resultado do tratamento mental. Eu acho que lá em casa a gente tem um exemplo disso também. Não sei se a Ellen, não sei se você lembra, mas a Ellen tinha muitas feridas pelo corpo em um determinado momento da vida dela. Uhum. E que ela começou a cuidar mais da parte mental dela. E a terapeuta dela falou com ela que era muito do que ela somatizava no corpo. Uhum. E à medida em que ela vai identificando coisas que antes ela guardava, ela começa Sim. a liberar isso e, tipo, há bastante tempo a gente não sofre mais dos mesmos maus que a gente sofria antes. Isso é muito legal, né? Da questão da somatização, porque a gente consegue ver muito na prática, no corpo, né? Sim. Mas tem mudanças, né, que são muito sutis e às vezes a gente não... Eu tenho alergia, tenho muita alergia. Muita mesmo. E tem época do ano em que, principalmente, às vezes não tem nenhuma razão pra eu estar com aquela alergia a determinada coisa. Eu posso olhar pra dentro e saber que realmente tem alguma coisa dentro de mim ali que tá desorganizada e que eu tô provocando certo. Eu fico muito sensível, sabe? A minha parte imunológica, ela é muito sensível. Aí eu posso perceber que, tipo, me dá coceira de ansiedade, ou então às vezes eu tô muito focada em alguma coisa e isso tá me deixando nervosa, eu fico com torcicolo, ou então eu tô numa semana muito agitada e eu preciso resolver alguma coisa. Enquanto eu não resolvo, eu fico com muita dor de cabeça. Então o nosso corpo, ele acaba falando muito, né? Sim, eu acho. Eu falo isso, gente, é só a gente escutar. Mas é tão difícil, às vezes, né? Parar pra escutar o corpo. E é muito bom. Eu também já tive muito isso na época da faculdade. Tinha uma professora em específico, né? Que eu estava. Toda vez que eu ia pra supervisão dessa professora, eu sentia, assim, vários sintomas. De alergia mesmo. De crise alérgica. Como se eu tivesse com uma rinite, sabe? Mas independente do tempo. O tempo não precisava mudar. Exato, eu ficava Era aqui assim dentro. E é bom porque eu tenho uma cliente que ela sempre, quando ela fica com aquela herpes, sim, bucal. ela fica, ó, já tô com herpes. E realmente, aconteceu isso. Então ela já sabe que tem algo desregulado. Geralmente são feridas na boca, assim. Tipo, qualquer ferida na minha boca, afta, sabe? Eu sei que é alguma coisa que eu que tô deixando de falar alguma coisa que eu tô guardando, sabe? Ou então é alguma coisa. Meu estômago também responde muito. Estômago é muito comum também. Eu fico com muita azia quando eu tô guardando alguma coisa que, pra mim, sabe? Aí eu fico com refluxo, aí eu sei que, tipo, eu tô acumulando alguma coisa que tá respondendo no corpo. Aí às vezes eu resolvo aquilo, pronto, do nada some refluxo, some azia, eu fico bem. É uma bússola, né, cara? A gente escuta esse corpo, né? Eu acho que a gente só ganha, assim. E vamos falar sobre parâmetros gerais, assim. Como que você acha que, tipo, quais práticas do nosso dia a dia podem cuidar da nossa saúde mental com mais facilidade? Quais práticas? Eu acho que começaria muito por esse lugar de olhar pra si, independente de terapia, né? Eu acho que é importante esse exercício de parar e se olhar, né? Como é que eu tô? Como que eu tô me sentindo? O que eu quero, o que eu não quero? Coisas muito básicas, assim, né? De autoconhecimento, mas que às vezes a gente só vai seguindo o fluxo, né? Ainda mais se tratando, assim, da sociedade que hoje a gente vive, que tem muitas ofertas, muitas coisas pra fazer. Sim. Se a gente se permite, a gente vai sendo engolido mesmo, né? Pelas demandas da vida. Então, acho que se olhar é bem importante. Um outro ponto que eu acho importante é a organização, né? Mesmo para pessoas que não são CLT e têm agenda direitinha ali, né? Eu, por exemplo, não tenho, né? Mas tem uma mínima organização. Isso vai ajudar, com certeza, sabe? Acho que isso vai ajudar, assim, a manter hábitos que para você são importantes. Então, acho que essa é uma coisa importante também. Atividade física, qualquer pessoa da área da saúde vai indicar, não dá para fugir.
Pode ser uma dança, pode ser qualquer atividade física, realmente, né? Dá uma movimentada no corpo, porque sedentarismo não ajuda mesmo. E é ultrapassado também, né, gente? Vamos lá. Já foi, hein? E eu acho que um outro item, assim, que eu acho importante, vou falar só desses 4, né? Mas que são relações nutritivas, né? Manter ali por perto relações saudáveis, relações que façam bem, relações que você tenha espaço para ser você, ser autêntica, né? Verdadeiro. Manter essas relações por perto. Não diariamente, né? Nem sempre dá. Mas manter por perto, eu acho que é importante, né? E agora entrando nessa questão das relações, eu acho que é uma linha muito tênue entre você entender que aquela relação ela é benéfica para você e você estipular limites dentro dessas relações. Eu, Elaine, não tenho dificuldade em estipular limite, não. Tipo, eu consigo falar assim, ó, até aqui eu posso ir, até ali não vou mais. Sou muito amiga até aqui, a partir daí não. Ou então, eu aceito que você fale comigo assim, mas dessa maneira não. Então, eu nunca tive dificuldade de... Nunca. Sim. Depois do tratamento terapêutico, não, sabe? Tá. Antes disso... Eu ia falar, nossa, que bacana. Não. Antes disso, acho que na nossa infância a gente aprende muito a agradar pessoas, né? Então, quando a gente aprende a agradar pessoas, a gente aprende também a não decepcioná-las. E o dizer não é muito associado à decepção, né? À frustração. Quando você diz não a alguém, você tá dizendo para aquela pessoa que talvez a vontade dela não vai ser atendida. E isso gera uma frustração automática naquela pessoa. Então, aquela necessidade de agradar, de ser uma resposta de prazer para o ego e para, enfim, é normal na nossa infância, porque a gente é gerido para isso praticamente, né? Sim, seja para os nossos pais, para nossa família ou para a comunidade onde a gente cresce. Nessa época, eu não sabia dizer não. Mas a partir do momento em que eu entendi a Elaine enquanto indivíduo, isso veio dentro do meu aprimoramento espiritual, tipo, entender quem eu sou, dentro do que eu fui criada para ser, ou dentro do, sabe, daquilo que eu vim para viver, que não estava associado às vontades ou aquilo que as pessoas diziam que eu deveria ser ou fazer. Esse entendimento dentro do meu desenvolvimento espiritual foi o que me gerou liberdade para desenvolver o meu lado emocional. Entendi. Então não foi, tipo... Nossa, você sempre foi assim? Não, porque isso hoje, né? Eu te pergunto porque hoje tem a educação mais... educação... mais acolhedora, né? Isso. Mais acolhedora, que os pais já ensinam isso, né? Eu acho muito bacana, porque, enfim, são crianças que vão crescer... São indivíduos que vão crescer com outras dificuldades, mas acredito que talvez não essa, sabe? Quando eu comecei a fazer meu processo de terapia... A minha terapeuta me perguntava por que eu ficava tão triste por estipular alguns limites. Eu falei assim, no céu, você tá fazendo uma coisa que você não gosta, que você não quer. Aí eu falei, é verdade, eu gosto tanto de fazer o que eu quero, né? Então, e também entender que o que eu quero nem sempre vai ser bom pra mim, e fazer o que eu não quero, mesmo quando eu não quiser, porque eu sei que aquilo ali vai ser bom pra mim também. Total. Né? Então... Acho que essa consciência veio depois do processo terapêutico. Sim. Agora, o entendimento também, né? Porque às vezes a gente começa a melhorar em alguma coisa, mas a gente não sabe de onde vem. Então a gente começa a dar nome pras coisas. Eu acho que foi importante. Mas como que você, por exemplo... Vamos trazer um exemplo prático. Digamos que o trabalho do seu cliente é a principal causa... de todo o conflito interno dele. Tipo, tu às vezes tem que dizer, tu tem que largar teu trabalho. É difícil essas coisas, assim? É muito difícil, gente. Muito difícil. E às vezes, que é aquele assunto da... Não adianta tomar antialérgico e continuar num ambiente todo empoeirado. Sim. Né? Só que aí, às vezes, a pessoa não tem como sair. Por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Que é a renda, inclusive a renda que paga... as contas, a terapia, e né? a terapia. Tudo. Então, não tem como, né? Sair daquele lugar. E aí, o que acontece? Ele precisa aprender a lidar com aquele lugar de uma maneira mais saudável. Né? Mais saudável possível, assim, dentro do limite da pessoa. Porque senão não tem trabalho, assim, sabe? Não tem. E dentro de relações, tipo, abusivas. A gente sabe que muitas vezes a nossa relação com o trabalho, ela é abusiva.
Uhum. Eu sou uma pessoa um pouquinho workaholic, então, tipo, eu tenho uma necessidade de trabalhar muito e trabalhar o tempo inteiro. E é uma coisa que dentro da terapia, às vezes, eu tenho dificuldade de trabalhar. Uhum. Porque parece que o trabalho, ele me dignifica. Aquele trabalho, aquela coisa daquele ditado, sabe? É o trabalho que dignifica o homem. E eu tenho isso muito intrínseco, sabe? Tipo, Sim. aparentemente, se eu não estiver trabalhando, eu não tenho valor nenhum. E eu não entendo o meu trabalho não remunerado como trabalho, né? Então eu fico o tempo inteiro me Sim. cobrando ali por coisas Nossa, sim. que eu não. Então, tem um livro, né, que é A Sociedade do Cansaço, não sei se já ouviu falar. Ai, já ouvi falar, não li ainda. Muito bacana, assim, que ele fala um pouco, né, desse movimento da sociedade e dessa relação que a gente hoje tem com o trabalho, né? Que o trabalho é tudo, assim, né? Tipo, e não, o trabalho ele é uma parte nossa, né? Sim. Só que parece que é a parte hipervalorizada, né? E eu, inclusive, durante o processo terapêutico, eu tive o privilégio de encontrar uma pessoa, assim, há bastante tempo. E tinha um trabalho, que ela gostava do trabalho e tal, mas o trabalho era só um meio dela viabilizar as outras coisas que pra vida dela faziam muito sentido, né? De Que estar com a bacana. família, viajar. E é muito legal quando a gente amplia essa perspectiva, né? Porque a gente tem essa tendência de tem que ser no trabalho é tudo e tudo mais. Não. Recentemente, pra poder tirar um pouco disso, eu sempre trabalhei com fotografia, né? Uhum. E a fotografia, ela é uma forma que eu tenho de me comunicar com o mundo, né? A minha arte, a forma que eu realmente uso pra poder, sei lá, me comunicar comigo às vezes também. Uhum. Eu tava tendo uma dificuldade muito grande de inserir isso dentro de uma perspectiva de mercado, sabe? De vender mais, de fazer mais, de atender mais, de lucrar mais. E eu tava tendo uma dificuldade muito grande nisso. E eu tomei uma decisão, eu até conversei com ela, falei assim, não vou fazer mais isso. Tipo, se eu for tirar uma foto, ela tem que fazer sentido pra mim, sabe? Tem que ser uma forma que eu vou demonstrar ao outro o meu cuidado, o meu carinho, o meu afeto, sabe? Sim. Então não é mais uma forma de ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro com outras coisas. A minha fotografia, ela é uma forma de mostrar para aquelas pessoas o quão especiais elas podem ser através da minha ótica, através da minha forma de ver. Muito bacana. Então, eu saí desse lugar do trabalho. E foi um movimento nessa perspectiva de tentar sair mesmo do comercial, sabe? Do tipo, para de trabalhar, para de transformar as coisas que você gosta em trabalho Uhum. só porque você quer que aquilo ali tenha um valor para outras pessoas. Total. Um tempo atrás eu tava fazendo uma garrafa que botava umas luzezinhas dentro, Eu escrevia lembro. algumas coisas e tal. E eu Você gostava postou. de fazer. Fiz pra mim, fiz em casa. E aí todo mundo começou, nossa, por que você não faz isso pra vender e tal? E na época eu não lembro se eu já era formada ou não. Mas eu falei, né, então tá, então eu vou botar isso pra vender. Nossa, aquilo acabou comigo. Era meu hobby, sabe? Por que que eu comecei a vender? Não fez nenhum sentido. E é isso, né? Eu acho que hoje a vida tá muito assim, né? Você é bom nisso? Não, então você tem que ganhar dinheiro com isso, né? Então você tem que aproveitar isso. E claro que tem coisa que dá pra aproveitar e ganhar dinheiro, né? Mas às vezes a gente estraga uns hobbies, né? Sim, eu tava, tipo, perdendo o gosto de fotografia, né? Tipo, da fotografia que eu gosto, que é uma coisa que eu amo de paixão por conta do comércio dela, né? Tipo, eu tava fazendo comércio daquilo que eu realmente. Tipo, não é que você não consiga trabalhar com as coisas que você ama. Eu amo meu trabalho, eu amo a minha forma de ganhar dinheiro, que não é totalmente vinculada a isso. Mas eu tenho que avaliar, tipo, eu vou vender a minha forma de visualizar o mundo. E talvez o outro não vai ver da mesma forma, ou então talvez eu vou ficar frustrada com o olhar do outro sobre o meu olhar. Que aí o olhar do outro já tá mudando ali o teu olhar, que é o que você. Exato. Então eu vou deixar de gostar de algo que eu gostei muito em outro momento e que, tipo, fez muito sentido pra mim, mas porque o olhar do outro sobre aquilo afetou muito. Então, tipo, começou a não fazer tanto sentido pra mim. Aí eu falei, vou fazer com que faz sentido, né? Tipo, uma fotografia que realmente faça sentido. Sim. Porque se não faz sentido, não tem por que estar ali, né? Aí, dentro dessa... Voltando, né, pro papo de relações...
Como que você acha que as relações se fazem hoje? Tipo, as relações de antigamente, elas tinham formatos diferentes, né? Então, eu acho que as relações, elas moldam muito o caráter das pessoas, né? Dentro do que se constrói como sociedade. Sim. Mas também se modifica muito de acordo com as mudanças que a sociedade sofre. Você acha que os traumas, ou os medos e as questões que, tipo, a minha avó viveu são tão diferentes das questões que eu vivo hoje? Ou, tipo, há uma repetição de padrão, só que dentro de formas diferentes? Eu acho que tem algumas coisas, assim, né, que vem do conservadorismo que a gente ainda pega e vai repassar aí por um tempo, né? Espero que nem tanto, né? Ah, eu também. Mas, de fato, a gente tá muito diferente, né? A sociedade mudou bastante. Tem um livro também que é Amores Líquidos, se eu não me engano, do Bauman. Isso. Eu amo esse livro. Ele fala um pouco, né, dessa sociedade mais contemporânea, assim. E da maneira, assim, que às vezes é muito vazia de se relacionar, né? Então, às vezes a gente tem um contato muito superficial. A rede social mesmo, ela traz uma relação que ela é diferente da relação real, assim, na relação pessoalmente. Que ainda é uma relação maravilhosa, que dá pra gente fazer muita coisa, que dá pra se conectar com pessoas de outros lugares. Mas eu acho que às vezes a gente abre mão um pouco dessa relação, dessa troca de sentar lá no quintal e trocar uma ideia, sem nenhum compromisso, sabe? Sem ter que fazer uma performance, né, pra aquela pessoa também, então. Sem ter que performar, né? Então, eu acho que a gente perde um pouco se deixar focar só nisso, sabe? E, na real, é isso, né? O problema não é a rede social, mas a nossa relação com ela, né? Sim. A gente viu um caso recentemente que é o da Vanessa, do BBB, né? Ela vem de uma geração muito mais informatizada, onde todas as relações são muito mais virtuais, tem uma limitação enorme dentro de interações, né? Porque, tipo, vou postar um vídeo e a interação que eu vou ter com aquelas pessoas é pelos comentários, pelo compartilhamento, pelo quanto aquelas pessoas vão gostar ou não do que eu tô fazendo. E se eu não quero ver, é só eu desligar meu telefone e acabou. E ela se colocou dentro de uma situação de confinamento, onde ela era obrigada a se relacionar com pessoas o tempo inteiro, né? E ocasionou que em determinado momento ela falou assim: meu Deus do céu, isso tudo é uma mentira, isso tudo pra mim. Ela entrou num colapso, né? Entrou num colapso real, né? Agora ela saiu o diagnóstico dela, não vou lembrar exatamente. Eu até falei lá no Instagram. Acho que é transtorno psicótico, não? Agudo. Isso, né? E é bem semelhante à esquizofrenia, só que é temporal, né? É mais temporal. Por uma situação externa. Ou seja, foi uma situação muito estressante que desencadeou isso nela. Ela nunca teve, né? Ela disse que nunca tinha tido isso antes. Não sei se ela… Geralmente tem predisposição genética. Não sei se ela tem alguma, se ela identifica. Mas é isso, ela foi colocada numa situação muito, muito estressante, né? E eu acho que, tipo, é uma coisa também que a gente observa nas crianças de hoje em dia, que a interação social é menor, né? Tipo… E a tolerância também, né? Tá bem menor, assim. Eu percebo um pouco isso. Parece que não sabe mais ficar no tédio. Sabe? Sentar num banco e ficar esperando lá ser chamado. Sim. Tem que mexer. Até a gente também já tá nessa dinâmica, né? Mas eu digo assim, que eu vejo que as crianças realmente não sustentam mais o ócio, sabe? E é muito importante também pra gente. Pra mim, o ócio, ele é muito importante mesmo. É reparador, é se isolar de estímulos, é conseguir olhar um pouco mais pra você, pros seus desejos. É importante. Então, eu vejo, assim, algumas questões, assim, nessa geração que tá vindo. Por outro lado, né? Eu acho que eles têm uma mentalidade também bem diferente, assim, né? Pra assuntos polêmicos, né? Que pra galera antiga é, tipo, muito polêmico. E pra eles é, tipo, ok, é natural. Isso, tu tá falando sobre isso… Tá falando sobre isso por quê? Já tá tão claro na minha mente. E daí que eu tô na praia de biquíni, isso não é um problema. Eu vejo, assim, muita gente. E eu acho que isso é um ganho também, né? Com certeza. Eu tenho uma dúvida sobre os processos terapêuticos, que é, tipo, quais são os maiores vilões, assim, do processo terapêutico? E a gente não tinha conversado muito sobre isso, mas eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, né, que existem coisas que atrapalham o nosso processo terapêutico, e se a gente tem um radarzinho, assim, do que pode ou não atrapalhar, é óbvio que pra cada um tem o seu, né, mas quais são os que você mais percebe, assim?
Da pessoa tá indo pra terapia e tá se sabotando? A autossabotagem é um vilão. Aí, ó. Já tirou. Eu acho que é super um vilão. Mas eu acho que é isso, assim, né? Da autossabotagem mesmo. Ou de você, eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu não tô aberta pra isso, sabe? E aí você vai pra sessão, fica aquela coisa bem arrastada, né? O psicólogo tentando puxar, a pessoa não. Muito ali ainda Na defensiva, né? Uhum. E isso às vezes muda, né? Porque, enfim, é uma defesa, né? A gente entende. Tipo, isso às vezes vai se diluindo. Mas às vezes não, fica muito nisso até que a pessoa não consegue sustentar mesmo, continuar, né, no processo. Talvez não seja o momento e tudo bem, né? A gente precisa entender, cada um tem um tempo, né? Eu sou bem teimosa. Então, acho Você vai que... forçando até. Nossa, a minha terapeuta ela é muito paciente. Tem coisa que eu fico, não concordo. Não, eu não acho que seja isso. Aí ela, sim, o que você entende, né? O que você tá entendendo sobre isso no momento, né? Tipo, aí eu, não, eu acho que é assim, assim. Ela, mas você não acha que você tá sendo muito dura, tanto com você quanto com o outro? Aí eu, não acho que eu tô sendo dura. Aí, tipo, passam meses assim, né? Eu pensando, aí eu, sei lá, leio um livro que toca de uma maneira diferente, ou então eu converso com alguém que me faz me ver de uma maneira diferente. Eu falo assim, caramba, bem que ela falou, né? Aí eu, às vezes, demora, deu o braço a torcer. Aí, quando vai, né, vou conversar com ela, às vezes eu faço isso com a Ellen também. Tipo, a gente tá conversando sobre um determinado assunto, aí demoro a me convencer daquilo, aí depois eu, até que você tinha razão. É isso, a gente pensa um pouquinho. Não que o Pensando terapeuta bem. sempre tenha razão, né? Mas a gente tá ali te enxergando, tentando fazer com que você se veja. Então tem que tentar ali de alguma maneira dar uma frustrada. Mas eu adoro também quando o cliente fala, quando eu pergunto, né? Nossa, você disse isso, então você tá me falando sobre isso? Aí eles falam, não, acho que não é isso, não tem nada a ver com isso. Então, peraí, então vamos pra onde, né? O que que é? E porque é isso, a gente não tá nesse lugar, né? Apesar de estar ali junto, né? Que é fazer junto, a gente não tá na pele da pessoa. Então, ninguém como você mesmo pra definir o que você tá sentindo, né? Eu vi um meme esses dias que eu acho muito legal. E eu já tive esse sentimento na terapia, que é tipo assim... Ai, eu fechando a terapia com raiva porque a terapeuta não me disse o que eu tinha que fazer. E eu vou ter que procurar outro profissional pra poder me dizer exatamente o que eu tenho que fazer. Às vezes o diagnóstico entra aí, ó. Vai no Google, pronto, era isso. E como é que você lida, tipo, quando você vê que a expectativa do seu cliente era uma resposta e que às vezes ele percebe que precisa-se de um tratamento muito mais longo do que ele estimava, assim? Eu explico. Isso pra mim é muito importante, assim, até pra não entrar nesse lugar de eu tenho que fazer por ele, sabe? Tipo, eu não vou conseguir atender essa expectativa. Eu tenho um formulário que eu mando depois da primeira sessão, a pessoa preenche e aí a última pergunta é: no que eu posso te ajudar a se ajudar, né? E aí a pessoa coloca ali, né, a expectativa dela em relação à terapia. Então fica mais fácil, assim, né? Porque se coloca uma coisa muito, muito mirabolante, tipo, eu quero ficar curada em 2 sessões, sabe? Coisas assim. Na próxima sessão, com certeza, a gente vai começar por aí, né? Vem cá, vamos falar sobre isso. Olha, eu tenho R$ 100, você tem uma sessão pra poder resolver o meu problema. Ai, meu Deus. E quanto que você me cobra pra resolver o meu problema em um mês? Porque mês que vem eu tenho que fazer uma viagem importante e esses problemas precisam estar solucionados. Então, não vai ser aqui. Qual outro lugar? Quais são as outras opções? Porque realmente não tem como, né? A gente dá essa garantia. E duvide de quem der essa garantia pra vocês, tá, gente? A gente não tem como comprovar, assim, né? Que vai, em 3 sessões, em um mês de terapia você vai estar ótimo. Tem pessoas que têm muitas facilidades, assim, né? De ter insights e conseguir fazer mudanças grandes até, né? Rápido, mas é isso, é processual mesmo, né? Tudo depende do tempo da pessoa. E como é que você acha, tipo, existem muitos ramos da terapia, muitos. E como é que você vê sobre as terapias alternativas, assim, sabe? Tipo, reiki, você falou que você usa hipnose natural, né? Natural. Como é que você lida com essas outras alternativas? Então, eu gosto, de verdade, falando na real, assim, eu acho legal. Eu acho perigoso quando a gente faz isso. Colocar no lugar, por exemplo, toda a expectativa de cura em algo só, sabe? Aquilo ali vai me curar. Então, hoje tem, né?
auriculoterapia. Eu tenho alguns Que é da pacientes que orelha. fazem. Eu já fiz uma vez. E eu acho muito bacana também. Que bota uns cristalzinhos, né? Umas coisinhas. Né? Isso. Que aí eles conhecem, né, os pontos. Não vou nem falar muito sobre Tem do pé, tem da orelha, da mão. Nossa, Reflexologia. Eu gosto dessas coisas também. Todo mundo que fala assim, eu conheço, eu falo assim, faz em mim. Aí a pessoa pensa assim, você tá com dor aqui, ó, tá com... Sim. Aí eu, bem nossa, que você tá muito estressada. Aí aperta um negócio, nossa, você tá muito estressada. Interessante, né? Aí parece, tipo, eu tô com a cara de estressada também, né? Aí a pessoa apertou minha mão, nossa, você tá estressada. Não, mas tem aqueles pontos, né, que eles identificam. Sim. No pé também tem. No pé, tem uns que mexem com fígado, com pâncreas. Eu acho doideira, mas faz sentido pra mim. Não conheço duvido, muito. Não. Não conheço muito algumas, né? Mas eu acho que, como terapia complementar, eu acho interessante, assim. Tem umas também que é de, tipo, reiki, que é muita com energia, mexe muito com energia, com chácara e tal. Eu já fiz reiki uma vez. Não funcionou pra mim porque eu fiz na época da pandemia também. Eu tava procurando vários tipos de terapia. Eu fiz várias formas. Aí do reiki, eu me lembro que, tipo, ela falou: olha, eu vou fazer com você, mas eu não sei se vai solucionar o que você tá sentindo. Porque eu tava falando que tava sentindo muita insônia. E ela falou: pode ser que você esteja dormindo com uma sobrecarga energética muito grande, tanto de pensamento quanto de exercício. Porque eu fazia exercício físico o dia inteiro. Então eu fiquei maluca. Aí ela falou: pode ser que você está estimulando muito o seu corpo, então você está distribuindo energia pro seu corpo inteiro e tal. Vamos fazer um reiki aqui. E eu fiz antes de dormir. Só que o reiki, tipo, mexe muito energeticamente com a gente. Então eu fiquei com uma energia muito acima, assim, do que era esperado. Eu não consegui dormir, tipo, mas foi uma noite muito criativa, assim. Então eu já sei que o reiki funciona quando eu tô com baixa energia, assim, né? Então te deu energia até demais. Exatamente. Então, tipo, ela falou: a gente já sabe que pra você o reiki não funciona dessa forma. Aí ela fez umas 2 outras sessões pra poder ver se teria o mesmo resultado. E o resultado foi o mesmo. Eu fiquei, tipo, muito agitada. Aí ela fez uma vez de manhã e outra vez de tarde. Pra ver se o horário também interferia e tal. E o mesmo resultado nos 3 tempos. E foi interessante essa... Nossa. Eu sei que tem essas terapias, né? Eu acho interessante. Só realmente tomar o cuidado, né? Tipo, nesse lugar. Nossa, isso vai resolver tudo. Não. E aí agora eu preciso disso pra sempre. Às vezes a pessoa verdade. não tem nem mais condições de custear aquilo ali, mas tá colocando toda a expectativa da vida naquilo. Né? É porque a gente também não pode transformar em muleta, né? Total. Nem a terapia, inclusive, hein, gente? Terapia não é muleta também. A gente fala muito sobre isso, né? Terapia é pra vida toda? Depende. Talvez não. Minha terapeuta já me deu alta. Ela falou... Teve uma vez que ela falou: olha, Ilane, você chegou pra mim com tal questão. A gente já solucionou essa questão, né? Porque eu procurei ela porque eu tava em transição de carreira. E eu tava com muitos conflitos em relação a isso. Muitas questões, né, de aprovação. De, nossa, isso aqui não vai me dar dinheiro e tal. Aí eu procurei ela porque eu tava com muitas questões em relação à minha transição de carreira. Aí ela falou: olha, a gente já tratou isso. Agora, qual é o próximo passo que você gostaria de tratar? Aí eu falava, e, tipo... À medida em que a gente ia solucionando, ela falou assim: olha, eu não quero que você entenda essa terapia aqui como uma muleta. Eu não quero que você faça terapia pra sempre. Sim. Eu quero que você ande. Então, se você falar assim: olha, agora eu consigo dar alguns passinhos sozinhas, a gente vai se afastar um pouco. E quando você sentir a necessidade, você me procura de novo. Aí eu passei 1 ano, eu acho, sem fazer terapia. E mandava mensagem pra ela assim: Leila, te atualizando sobre as coisas. Aí ela: muito bom, tô por aqui se você precisar de qualquer coisa. Aí teve uma vez que eu pedi uma de emergência, assim. Aí ela: tá, me atualiza sobre as questões e a gente vai conversando. E agora eu retornei pra ela pra tratar uma outra questão que, tipo... É isso, né? Porque a vida vai acontecendo e vão surgindo outras demandas, né? E às vezes o paciente tá muito bem já. É isso, já. Não que tá tudo lindo, bem resolvido, né? Porque acho que pra nós nunca fica, né? Vai sempre surgindo uma nova Começa questão. a cavar. Mas você vê que ele tá conseguindo lidar bem com as questões. Então, pra quê, né? E até pra não virar uma muleta mesmo. Um caso de dependência, né, na terapia. O ideal é que o paciente desenvolva o autossuporte dele. E siga. E se algum dia tiver que voltar, volta, né? A gente trabalha outras questões.
Então, o objetivo central da terapia seria a autonomia desse indivíduo? Sim, total. Ele tenha consciência e consiga lidar com as próprias questões, assim. Aprender a se ouvir, né? Dar espaço para o que sente. E aí aprender a lidar com tudo isso. Por aí. Ai, muito obrigada por estar aqui na nossa mesa hoje. Eu sei que foi um desafio para Agradeço. você. Gente, Foi. a gente tentou marcar essa mesa quantas vezes, Amanda? Mais 3, pelo menos, acho que mais 3. De marcado, né? O de cogitar foi bem mais que isso. Umas 20. Brincadeira, mas bastante. Aí a gente conseguiu definir o tema e tal. Aí a gente tentou marcar 3 vezes. Mas era uma mesa muito esperada. Desde a época que o Léo veio, a gente tava falando dela vir. E olha, passou-se um tempo. Várias pessoas estiveram aqui na mesa e eu acho que não poderia ser mais especial. Muito obrigada por estar aqui. A gente, pra mim, especialmente, é muito importante trocar, sabe? E trocar com os meus amigos. Eu acho que isso é muito legal. Porque eu sou uma pessoa que admiro muito os meus amigos. Tem aquela pessoa que fala assim, nossa, acho meu amigo, desculpa a expressão, gente, foda. E eu realmente já te falei sobre isso, sobre a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela forma que você se posiciona, né? Pela sua ética, o cuidado que você tem em abordar temas tão delicados, às vezes, e a facilidade que você tem de fazer isso. A Amanda, ela fala pouco. Ela fala muito pouco. Falo. Só que ela tem uma sensibilidade muito grande. Eu acho isso muito, muito admirável. Eu já te falei isso também, né? Então é muito especial pra mim te receber aqui. E como sempre, a gente não deixa os nossos convidados saírem de mãos vazias, porque você divide suas riquezas comigo e a gente divide nosso simbolismo com você. Esse aqui é o nosso tissuru, que é o... Obrigada, amei. Ela já tem um desse em casa. Eu tenho um, né? Eu ia falar. Ela já tem um desse em casa, porque o Léo levou, lembra? Não sei se você lembra do episódio foi do Léo. do Léo que eu peguei, verdade. Tá na minha chave, inclusive. Ele falou que, a Amanda que vai gostar disso aqui, de fato, né? O vinho também. E o nosso vinho, que é simbolicamente o líquido da alegria. Obrigada, muito obrigada. Amei, de verdade. Pra mim é um desafio, gente. Na clínica, o trabalho ele é muito ali, né? Você e o cliente. Então, você não se expõe muito, né? Se você não for pra rede social, não for buscar fazer redes maiores, você fica ali quietinha, né? Então, estar aqui também é um desafio pra mim, mas eu gostei bastante. Ai, que bom. Muito obrigada mesmo. E se você quiser saber sobre alguma coisa, né? Especialmente sobre saúde mental, como desenvolver melhor esse lado. Como vocês viram, a Amanda, ela é especialista em cuidado de saúde mental geriátrica, né? É isso? Isso. Eu acertei? Então, né, se você conhece alguém, tipo, minha avó, meu avô, né, meu pai, minha mãe, seria interessante, é uma opção também. Sim, mas meu público é muito jovem, até idoso, mulheres. Feminino. Isso. Então, ó, minha avó, minha mãe, então... E jovem também, né? Se você for jovem aí e quiser conversar com a Amanda, vai ser uma troca. Você não falou da sua área, você é Gestalt, né? Sou Gestalt de terapia, né? Minha área de clínica. Tem vários tipos de abordagem. Essa é a que eu me identifico mais, assim, com a visão de homem, de mundo. E vai muito por esse lugar aqui que a gente já acabou falando um pouco, né? Olhar para as relações, de ampliar a consciência, de olhar para você no mundo, né? A partir da autenticidade. São temas, assim, que para mim são muito caros e importantes no processo terapêutico. Tem algumas coisas lá no Instagram que eu falo um pouco sobre. Sim, o Instagram dela é lindo, vocês vão adorar. Tô um pouco, né? Não, mas se você rolar o feed, você vai encontrar várias coisas. Pouco. Se descer um pouco, eu acho que você consegue. Você vai descer, vai encontrar várias coisas interessantíssimas. Então, muito obrigada de verdade por estar aqui com a gente. Obrigada por dividir com a gente sobre sua ciência, sobre seu conhecimento. Espero que tenham gostado. Segue a Amanda lá no Instagram. Como é que é seu arroba do... @Amanda Maurício Psi. Psi é PSI. Que aí a gente vai colocar aqui também. E a gente tá com um projeto novo, que é pra você contar a sua história. Não é sobre isso, não. A gente vai trazer algumas histórias. Então, se você tem uma história interessante pra poder dividir com a gente,
pode mandar pro nosso e-mail que tá aqui na nossa descrição, né? Então envie a sua história, vai ser um prazer contar aqui, dividir com as pessoas, seja histórias engraçadas, histórias dramáticas ou temas mesmo pra gente discutir na mesa, vai ser muito bom, tá bom? Obrigada pela sua companhia e até a próxima.